Olá, então vamos dar sequência ao nosso estudo que trata sobre direito de empresa. Dentro do direito de empresa, como eu já te expliquei, dos sub-ramos do direito empresarial, nós temos aí o assunto empresa e empresário, que é aquele assunto básico que nos dá um norte para tudo aquilo que a gente precisa aprender em relação a o direito de empresa, ok? Então, eu sou o professor Cadu Carrilho, mais uma vez estamos juntos, vamos dar sequência aí nesse assunto, nos atendo sempre ao que o slide nos fala. Então, nós vimos a definição de empresário, as características de um empresário do Código Civil, depois nós vimos a regra para aquele que é excluído da caracterização de empresário, que é o artigo 966, parágrafo único. E agora eu queria que você soubesse o seguinte: quais são os institutos, quais são os entes, quais são os tipos de pessoas que podem ser empresários, ou seja, que há no nosso ordenamento jurídico para que o conceito de empresário seja aplicado. E eu coloquei aí, aquele conceito de empresário do artigo 966, ele é aplicável ao empresário individual, ou seja, aquele que exerce empresa de maneira individual, sozinho, e à sociedade empresária, ok? Ou seja, empresário é quem exerce atividade econômica profissionalmente de maneira organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, ok? Ok. E esse conceito é aplicado ao empresário individual. E no nosso ordenamento, nós temos duas maneiras de exercer empresa como empresário individual. Uma delas é o empresário individual apenas e só. Ele é o que tem responsabilidade ilimitada. Vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. E o outro, que é, na verdade, a outra, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, chamada EIRELI, instituída pela Lei 12.441 de 2011. Então, eu posso exercer empresa individualmente, sendo um empresário individual ou sendo uma EIRELI. Ou eu posso exercer empresa em forma de sociedade. E aí uma coisa interessante que você precisa saber é que quem é a pessoa que é considerada empresária não é o sócio da sociedade empresária, e sim a sociedade. A sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado com personalidade própria e distinta das de seus sócios. Então, por favor, não confunda sócio de sociedade com empresário. Então, aquele conceito do artigo 966 é utilizado para o empresário individual ou para a sociedade empresária, ok? Então vamos ver um pouquinho melhor agora a situação de empresário individual. Então nós vamos aprender aqui dentro do direito de empresa, que trata sobre empresa e empresário, nós vamos ver os dispositivos relativos ao empresário individual, a partir de agora, e também os dispositivos relativos à EIRELI. E depois, quando a gente entra no sub-ramo do direito societário, aí nós vamos ver também os pormenores, os detalhes e as características dos diversos tipos de sociedade admitidas em nosso ordenamento jurídico. É um direito, uma parte também do direito empresarial bastante ampla, que cai bastante em prova, ok? Então, o que eu quero falar para você sobre o empresário individual? Vamos escrever. O empresário individual, ele é aquele que exerce empresa de maneira individual, certo? Então, digamos que você está lá na sua casa e fala assim: eu quero ser um empresário, mas eu não quero arrumar sócio, eu quero fazer tudo sozinho. Então, você procura um contador, você vai até a junta comercial, preenche o formulário de empresário individual, assina lá e você vai ter o seu registro de empresário individual. Característica desse empresário individual que cai muito em prova: ele exerce empresa de maneira que possui responsabilidade ilimitada. O que isso quer dizer na prática? Ilimitada. Quer dizer na prática que um empresário individual que no exercício da empresa venha a ter prejuízos ou ter que arcar com responsabilidades que superem os bens que ele tem usado na atividade empresarial, ele pode vir a responder com seus bens pessoais pelas dívidas
e responsabilidades da atividade, já que ele responde de maneira ilimitada. Então, professor, quer dizer que se eu for um empresário individual e eu posso vir a perder meu carro, minha casa, meus bens pessoais? Sim, pode sim, porque é uma das características desse empresário individual que responde de maneira ilimitada. Ele responde com seus bens pessoais pelo exercício da empresa. Então, esse cara aqui vai lá, preenche um formulário. Que formulário é esse? É o formulário de empresário individual. Existe um manual, né, de como isso vai ser feito lá, como deve ser feito esse preenchimento e a burocracia que deve ser adotada pela junta comercial. A gente vai ver um pouco melhor isso quando a gente falar sobre o registro. Mas olha só, primeiro detalhe então que eu quero fazer, esse cara aqui, empresário individual, não confunda ele com o sócio de uma empresa. Por que eu ressalto isso? Porque muita gente confunde em função da nossa prática do dia a dia. Quando alguém, muitas vezes, monta um negócio e exerce uma atividade econômica e faz isso por meio de uma sociedade limitada, por exemplo, ele muitas vezes é confundido com a figura do empresário. Alguém fala assim, pô, fulano é empresário. Por que não? Porque ele montou uma lojinha. Mas, juridicamente falando, o empresário individual é aquele que exerce empresa sozinho e sociedade, sócio de uma sociedade é aquele que tem participação, tem uma cota no capital social da sociedade, mas quem é empresária é a sociedade. E por que é importante trazer essa informação? Porque esse formulário registrado lá na junta comercial faz com que ele seja um empresário regular. A gente vai falar sobre isso quando tratar de registro. No entanto, quando ele pega esse registro lá da junta comercial e leva na Receita Federal, ele obtém o seu CNPJ. Então, por que eu faço esse alerta? Porque, às vezes, você pensa, professor, esse cara aí é uma pessoa física. Esse empresário individual, ele é uma pessoa física, ele exerce empresa como pessoa física. No entanto, ele obtém sim CNPJ. Mas o que quer dizer CNPJ, professor? CNPJ quer dizer Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, apesar de ele possuir CNPJ, ele é pessoa física que exerce atividade sozinho. Ok? Beleza. E aí, os dispositivos legais, os pormenores, a gente vai ver. O primeiro deles é o que trata da possibilidade de transformação. Transformação é uma chamada operação, dentre outras, em que eu mudo a natureza jurídica de algum instituto, de algum ente. E qual é a possibilidade prevista aqui no artigo 967, parágrafo 3º? É a possibilidade de que alguém que exerça a empresa de maneira individual, como empresário individual, tem de admitir um sócio. Então, digamos que eu estou exercendo a empresa como empresário individual e alguém gostou do meu negócio, quer investir e quer passar a ser meu sócio. Veja, lembra que a gente viu que entre os princípios que norteiam o direito empresarial temos lá o da preservação da empresa, o da celeridade processual é um princípio que norteia o direito como um todo, né? Mas esse da preservação da empresa, então, faz com que, num caso como esse, que eu admito um sócio, alguém para ser meu sócio no meu negócio, e aí agora eu vou exercer a empresa não mais como empresário, e sim como sociedade, eu posso ir lá na junta comercial e falar assim, junta, eu sou empresário individual, está tudo certinho aí, meus documentos, mas eu quero montar uma sociedade. Eu não preciso fechar, baixar tudo, acabar com tudo e começar tudo de novo agora com uma sociedade, né, junta? Não precisa. Você vai fazer o seguinte, você pega tudo que você já tem e pede a transformação na sociedade, né? Em termos, então, que facilita o seu entendimento, é isso que está escrito aqui no artigo 967, parágrafo 3º. Vamos ler. Caso venha a admitir sócios, o empresário individual, que é esse cara aqui, poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis, o RPEM, a transformação
então ele tem essa possibilidade, caso ele venha admitir sócios, de solicitar a transformação de seu registro de empresário. Então está lá dizendo que ele é um empresário individual, mas aí ele pediu a transformação para um registro de sociedade empresária. Observado, no que couber, o disposto nos artigos 1113 a 1115, que são os artigos do Código Civil que tratam sobre a transformação. Ok? Acho que eu falei, então, tudo. Então, aqui é transformação de empresário individual em sociedade empresária. É essa possibilidade. Esse artigo tem sido cobrado recorrentemente em provas de concurso. E aí eu trouxe para a gente, como eu gosto de fazer, que é sistematizar o nosso ensino, ou seja, ensinar os mesmos assuntos num mesmo momento, trazendo em bloco aquilo que é importante. Então eu trouxe aí mais duas possibilidades no nosso Código Civil de transformação que, de alguma maneira, envolve o empresário. Então veja, artigo 1033, parágrafo único do Código Civil. Aqui a gente vai por partes para não causar nenhum tipo de confusão. Diz assim, ó, não se aplica o disposto no inciso 4º. Para aqui. O artigo 1033, parágrafo único, está dizendo que não se aplica o que está no artigo 1033, caput, no seu inciso 4º, na seguinte situação, nessa aqui. Que situação é essa do artigo 1033, inciso 4º? O artigo 1033 é que ele fala assim, a sociedade será dissolvida, ou seja, será encerrada, será terminada nas seguintes situações. O inciso 4º diz, quando tiveram... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.